E aí, pessoal, então vamos dar continuidade com a aula 2, que é a edição básica. Bom, eu coloquei aqui o título, o básico da edição. Foi proposital, porque se relaciona com o GIF. Se observarmos o GIF, é muita gambiarra, né? O que o cara tá querendo fazer, né? Tapar a parede com a fita. Mas o Fly, eu acredito que ele seja isso. Esse é a essência. Se você cria flies diferentes e consegue fazer gambiarras, né? No caso, em que as pessoas não conseguem enxergar como foi feito, isso vai se tornar único. E é por isso que eu coloquei a palavra gambiarra. Parece um sentido ruim, mas não é. É no sentido bom. É o fator em que nem sempre todos irão conseguir fazer. Entende? É por isso que eu coloquei gambiarra. E eu vou mostrar aqui algumas para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Mas mais para frente. Bom, eu não podia deixar de colocar esse slide, porque esse slide mostra aonde a gente está, né? Em que aula a gente está. Então, a gente está na aula de o básico de edição, que contém 3 tópicos aí, que é o que fazer e o que não fazer, como utilizar letras, fotos e cores e o poder da gambiarra. Bom, vamos começar com o que fazer. Aqui eu coloquei alguns pontos que eu acho importante e que eu irei apresentar para vocês. O primeiro é aprenda a mexer no programa. Como eu tinha comentado na aula passada, que você pode escolher qualquer programa, o programa que você quiser. Mas o que eu recomendo é saiba mexer nele, porque como você quer fazer o Fly se você não sabe usar ele, né? Às vezes a gente escuta, porque um programa é melhor que o outro programa. Mas muitas vezes o que eu percebo é que aquela pessoa não soube mexer no programa, em um determinado programa. O que eu costumo dizer é que às vezes a pessoa fala, não, é porque esse determinado programa é muito, 1000 vezes melhor do que esse. Mas às vezes é porque esse determinado programa já tem tudo pronto. Já tá lá, né? A pessoa só clica, arrasta e já faz. E eu particularmente acho isso ruim. Porque se o programa limita você a fazer certos tipos de ações, isso significa que o seu fly vai ficar parecido, se não igual, a outros flies que já existem. Você vai estar limitado a um programa. E é por isso que eu gosto dessas certas gambiarras, que é o que a gente pode fazer. A gente tem a liberdade de fazer a nossa própria arte, né? Por isso, arte digital, né? É uma arte, é algo que é único, né? Acaba que você vai fazer, acaba que você consegue fazer, você consegue retratar através de um fly, no caso. O segundo ponto é sempre pratique para não esquecer. Realmente, essa parte é muito importante, porque às vezes eu tô falando aqui, mas se você não fazer, se você não praticar, obviamente você não vai conseguir fazer um fly, certo? Então, tente, pratique, né? Enquanto eu tô fazendo a parte prática, tenta comigo, faz comigo, volta o vídeo, reveja e veja o que eu estou fazendo, né? Que eu estou colocando. O terceiro ponto. Escolher sempre imagens de boa qualidade. Isso faz uma grande diferença com relação ao fly. Não adianta a gente querer um fly maravilhoso, mas escolher imagens já embaçadas, não nítidas. Ou talvez imagens que não tem muito a ver também, né? Então, é um outro ponto. Use fontes que não escondam a letra. Essa parte é super importante. O que o meu fly quer passar? No caso, se fosse uma propaganda de alguma venda, enfim, vou dar o exemplo de uma venda. Uma loja, ela quer vender chocolate. No caso da propaganda, claro que o meu principal vai colocar uma figura de chocolate com um fundo que não tampe a ideia do chocolate e com um preço ali bem nítido, mostrando que talvez esteja mais barato, né? Agora, se eu quero, por exemplo, da igreja, né, que é o nosso caso,
promover um culto, às vezes a gente quer colocar imagens que tem a ver com o culto, por exemplo, alguém orando, ou alguém, ou a igreja em si, né? E acaba atrapalhando a informação que eu quero passar, que é justamente as letras, ou seja, a frase ou um título. Então temos que ter cuidado sobre isso, nunca deixar que o fundo sobreponha a informação que eu quero passar. O último ponto é: dê sempre preferências às informações mais valiosas do aviso, ou seja, queremos às vezes colocar muitos textos grandes ou informações que às vezes seriam irrelevantes para aquilo que eu quero passar. Então, focar sempre no título, ou às vezes, se for uma propaganda, no preço, ou se eu não quero colocar preço, mas colocar alguma figura, alguma imagem, enfim, nunca colocar muita informação, muito texto, beleza? O que não fazer? Não achate a imagem, isso é importante, eu vou mostrar para vocês o que é isso na parte prática, mas nunca deixar a imagem achatada, tanto para os lados tanto para horizontal quanto para vertical. Não permitir que tenha erros de português, isso às vezes até eu tenho problemas com isso, mas eu sempre jogo no Google se eu tenho alguma dúvida de alguma palavra e recomendo fazer o mesmo. Não coloque muitas informações, como mais de uma imagem e textos grandes, foi o que eu comentei. Isso realmente acontece muito, de talvez até em propagandas eu vejo isso, que colocam um texto gigante e acaba que o foco do nosso olho não olha nem para imagem, nem para a informação principal e também nem consegue ler o texto gigante que está na propaganda. Então, sempre observar isso, tá? Conter apenas as informações importantes. Essa parte de opinar, eu estava fazendo prática com o pessoal da igreja, né? Lá que eu fiz algumas perguntas, mas aqui, como não tem como eu perguntar e vocês me responderem, então eu vou já falar a minha opinião sobre as imagens que eu vou colocar. É claro que eu queria deixar esse objetivo, que é uma pessoa inteligente aprende com os erros, com os seus erros, e uma pessoa sábia aprende com os erros dos outros. Então, lembra que na primeira aula eu falei, observe, procure, consuma, mas consuma como uma pessoa crítica. Então, é isso que a gente vai treinar aqui agora. Eu peguei alguns flyers da minha igreja mesmo, que fiz, alguns iniciais e outros que já estão mais à frente. E para vocês observarem que até no início eu também tinha dificuldade, todo mundo tem, até hoje eu tenho com algumas coisas, mas que é bacana a gente ver que a gente pode avançar. Quanto mais a gente pratica, mais a gente avança. Então, o primeiro fly é esse do Projetando que teve lá na igreja, já acho que foi isso ano passado. E o que eu observo desse fly é que o fundo, ele tá muito chamativo. O seu olho, quando você observa, você não consegue focar em nada, né? Às vezes a gente olha o projetando, né? Mas o fundo tá chamando a atenção, então esse fundo talvez borrado seria melhor. Ou talvez um fundo só de outra cor. Enfim, esse fundo não tá legal porque ele chama muito mais atenção do que a informação principal. Outro ponto é que as letras, elas não se adaptam, né? O 2021 tá muito grande, tá muito forte e ficou feio, não combinou com o projetando. A letra branca ali em cima também, quando a pessoa olha, ela não consegue ver direito a informação, assim, ela tem que olhar muito, muito para poder enxergar o dia, né? O dia da semana e o horário. Outra coisa também é as fotos das pessoas que estão cortadas, se você perceber, o que retirou ali o fundo das fotos não estão direitos, ficou umas partezinhas sem cortar direito, ficou mal feito, né, o corte do fundo. E também as próprias cores das pessoas, talvez colocar uma cor só seria o mais adequado, colocar um preto e branco ou colocar um amarelo, né, em todas as pessoas para poder unificar
a ideia do fly. Com relação à questão de observar muito, né, que eu falei, para olhar ali o dia e a hora tem que observar muito. É uma coisa importante. Uma pessoa, quando ela tá passando no Instagram, ela não fica parada olhando para uma imagem, né? Normalmente só para vídeo, né? E aqueles vídeos que chamam a atenção. Então, para uma imagem tem que ser bem feito, as informações têm que estar bem claras. Dia, hora e o nome do que você quer passar. Por quê? Porque senão essa pessoa vai olhar, vai achar feio e já vai passar logo. Ou seja, o objetivo de chamar a atenção não foi atingido. O próximo fly é esse. Aparentemente tá bonitinho, mas existem algumas coisas que precisa melhorar nesse fly. Uma delas é que existem vários tipos de letra e realmente vários tipos de letra acaba deixando bagunçado o fly, né? Se você observar o seu olho, ele bate muito pro quarta, que é vermelho, o que é legal, porque normalmente os cultos eles são nos domingos e as pessoas iriam entender, culto domingo, né? Mas esse é na quarta. Então, é bacana a informação ser vermelha, porque trouxe a observação de ser um culto na quarta. Isso é legal, chamou a atenção e cumpriu com o objetivo. Mas a questão de mulheres que edificam culto de mulheres, tá vendo que tem várias letras diferentes? Se a gente for contar aí, tem umas 6 ou 7 tipos de letras diferentes. Então, eu recomendo no máximo até 3 tipos de letras diferentes. Até. Mas, se possível, usar 2 é o melhor. E também a foto da preletora tá. O círculo, ele tá meio. Não tá no meio, a foto não tá no meio, é uma coisa que poderia ser consertada. Claro que não tá tão feio, é aquilo, né? Essa parte do círculo é gosto, né? Às vezes alguém gosta e outros não gostam, né? Mas, assim, eu particularmente não gosto. Eu gostaria que tivesse no centro essa foto. Mas aí é gosto. Mas o bom desse fundo é que, se vocês observarem o fundo da pessoa orando, ela não tá chamando tanta atenção, né? E tá um pouco borrado. Isso é uma forma legal de poder colocar a imagem que você quer usar, mas que não chame tanta atenção. E o último aqui é o da EBD. Esse foi um dos primeiros flies que eu fiz. Ficou bem bacana, inclusive eu coloquei para poder vocês verem que são informações, apenas as informações necessárias, e a imagem passou exatamente o que ela quer passar, né? A informação que ela quer passar, que é a Bíblia, que é a intenção da EBD. EBD é a Escola Bíblica Dominical, que está escrito ali embaixo, e colocou o dia e o horário. Muito bacana. E além disso, ainda colocou a informação que provavelmente a pessoa que pediu para mim fazer pediu, né? Coloque ali, ó, essa frase, por favor. E a frase, ela chama a atenção no fly, mas não tanto quanto EBD, porque o seu olho, quando você bate para esse fly, você olha o EBD, depois a Bíblia, e ali você lê as informações ali do todos os domingos às 8h45. Então, isso é bacana. Bom, esse aqui tá um pouco embaçado, eu acho que é porque eu estiquei para caber no PowerPoint, mas esse fly também foi um dos primeiros também que eu fiz, mas já foi ali bem melhor, né, com certeza. Só que aqui, o que eu gosto daqui é essa brincadeira de mexer com a letra. Quem sou eu? Ficou bem legal essa forma de colocar a letra misturado com o fundo. E o que Deus diz sobre mim? Alguns não gostam muito da letra vermelha e talvez pudesse colocar ali uma sombra ou alguma linha contornando o que Deus diz sobre mim, mas ainda assim tá visível e tá bom. Eu acredito que a minha reclamação a minha reclamação sobre esse fly, com certeza é porque existem ainda muitos formatos de letras ainda, né? Então, sempre focar em, no máximo, 3 letras.